Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil. Bom, antes de começar, eu te convido a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa e também na Arquidiocese do Rio. Para isso é muito fácil, você já sabe. Basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e nesse ano de 2023, muitas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora, a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Agora então, nos preparemos para o início dessa audiência, para recebendo então a bênção do Papa e o sinal da cruz. Padre, Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Prima di iniziare questa catechesi, Antes de começar essa catequese, gostaria que nos uníssemos a quantos aqui ao lado prestam homenagem a Bento XVI e dirigir o meu pensamento a ele, que foi um grande mestre de catequese. Seu pensamento perspicaz e gentil não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar-nos ao encontro com Jesus. Jesus, o crucificado ressuscitado, o vivente, o Senhor, foi a meta para a qual o Papa Bento nos conduziu, levando-nos pela mão. Que Ele nos ajude a redescobrir em Cristo alegrias de acreditar e a esperança de viver. Com essa catequese de hoje, concluímos o ciclo dedicado ao tema do discernimento. E o fazemos completando discursos sobre as ajudas que podem e devem sustentá-lo, ou seja, sustentar o processo de discernimento. Uma delas é o acompanhamento espiritual. Importante, sobretudo, para o conhecimento de si, que, como vimos, é uma condição indispensável para o discernimento. Se olhar no espelho sozinhos não sempre ajuda, porque alguém pode criar fantasias na imagem, pode fantasiar a imagem. Ao invés disso, se olhar ao espelho com a ajuda de um outro, ajuda muito, porque o outro diz a verdade, quando ele é verdadeiro, não, e assim te ajuda. A graça de Deus em nós trabalha sempre na nossa natureza. Pensando numa parábola evangélica, podemos comparar a graça com a boa semente e a natureza com o solo. Em primeiro lugar, é importante dar-se a conhecer, sem ter medo de compartilhar os aspectos mais frágeis, onde nos descobrimos mais sensíveis, fracos ou receosos de ser julgados. Dar-se a conhecer, manifestar a si mesmo uma pessoa que nos acompanha no caminho da vida. Não que decida por nós, não, mas que nos acompanhe. Porque a fragilidade é, na realidade, a nossa verdadeira riqueza. Nós somos ricos em fragilidades todos. A verdadeira riqueza que devemos aprender a respeitar e acolher, pois quando é oferecida a Deus, torna-nos capazes de ternura, de misericórdia e de amor. Olha, as pessoas que não se sentem frágeis, são duras, ditatoriais. Em vez disso, as pessoas que com humildade
reconhecem as próprias fragilidades, são mais compreensíveis com os outros. A fragilidade, ouso dizer, nos torna humanos. Não é por acaso que a primeira das 3 tentações de Jesus no deserto, aquela ligada à fome, procura roubar-nos a fragilidade, apresentando-nos como um mal do qual nos livrar, um impedimento a ser como Deus. Ao contrário, é o nosso tesouro mais precioso. Com efeito, Deus, para nos tornar semelhante a Ele, quis partilhar até o fim, precisamente, a nossa fragilidade. Olhemos ao crucifixo. Deus que desce ao auge da fragilidade, olhemos para o presépio, que chega a uma fragilidade humana grande. Ele compartilhou a nossa fragilidade. E o acompanhamento espiritual, se adoça ao Espírito Santo, ajuda a desmascarar equívocos, até graves, na consideração de nós mesmos e na relação com o Senhor. O Evangelho apresenta diversos exemplos e diálogos esclarecedores e libertadores feitos por Jesus. Pensemos, por exemplo, naqueles com a samaritana, que a gente lê e sempre tem essa sabedoria, essa ternura de Jesus. Pensemos aquele com Zaqueu, com a pecadora, com Nicodemos e com os discípulos de Emaús. O modo de se aproximar do Senhor. As pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus não têm medo de lhe abrir o coração, de apresentar a Ele a própria vulnerabilidade, a própria inadequação, a própria fragilidade. Deste modo, a partilha de si torna-se uma experiência de salvação, de perdão gratuitamente recebido. Narrar diante de outra pessoa o que vivemos, o que estamos procurando, ajuda em primeiro lugar a fazer clareza em nós próprios, trazendo à luz os numerosos pensamentos que habitam em nós e que muitas vezes nos inquietam com os seus insistentes refrões. Quantas vezes em momentos de escuridão nos vêm pensamentos assim: eu fiz tudo errado, eu não valho nada, ninguém me entende, eu sou destinado ao fracasso. Quantas vezes nos vem de pensar essas coisas? Pensamentos falsos, pensamentos venenosos, que o confronto com o outro ajuda a desmascarar, de tal modo que nos possamos sentir amados e estimados pelo Senhor como somos, capazes de fazer coisas boas por Ele. Descobrimos com surpresa diferentes formas de ver a realidade, sinais de bem, sempre presentes em nós. É verdade, nós podemos compartilhar a nossa fragilidade com outro, com aquele que nos acompanha na vida, a vida espiritual, o mestre, o diretor espiritual, seja um leigo, um sacerdote, mas alguém que nos acompanhe e dizer: olha o que acontece comigo, sou um desgraçado, me aconteceram essas coisas. E outro, sim, mas todos temos essas coisas. Nos ajuda a esclarecer bem e de onde vem a raiz e assim superá-las. Aquele ou aquela que acompanha não se substitui ao Senhor, não faz o trabalho no lugar da pessoa acompanhada, mas caminha ao seu lado, encoraja a ler o que se move no seu coração, o lugar por excelência onde o Senhor fala. Aquele que acompanha a gente chama diretor espiritual, mas eu não gosto disso, me agrada mais dizer o acompanhador espiritual. Olha aqui, olha ali. Ele chama atenção sobre coisas que às vezes passam. Nos ajuda a entender melhor os sinais do tempo, a voz do Senhor, a voz do tentador, a voz, aquelas dificuldades que eu não consigo superar. Por isso é muito importante não caminhar sozinho. Tem um ditado da sabedoria oriental africana, porque eles têm
aquela mística, a sabedoria africana. Se tu queres chegar com pressa, vai sozinho. Se tu queres chegar de forma segura, caminha com os outros. Vai acompanhado, vai com o teu povo. É importante na vida espiritual, é melhor ser acompanhado com alguém que conosca nossas coisas e nos ajude. Esse é o acompanhamento espiritual. Esse acompanhamento pode ser frutuoso se, de ambos os lados, se experimentar a filiação e a fraternidade espiritual. Descobrimos que somos filhos de Deus no momento em que nos descobrimos irmãos, filhos do mesmo Pai. Por isso é indispensável estar inserido numa comunidade a caminho. Que não somos sozinhos, somos gente de um povo, de uma nação, de uma cidade que caminha numa igreja, numa cidade, desse grupo, ou uma comunidade em caminho. Não vamos ao encontro do Senhor sozinhos, não. Como na narração evangélica do paralítico, muitas vezes somos sustentados e curados graças à fé de outro que nos ajuda a seguir em frente. Porque todos nós, às vezes, temos paralisias interiores. E nos serve alguém que nos ajuda a superar aquele conflito. Não se vá ao Senhor sozinho, recordamos bem. Outras vezes somos nós que assumimos esse compromisso em nome de um outro irmão ou irmão, e somos nós os acompanhadores para ajudar o outro. Sem experiência de filiação, de fraternidade, o acompanhamento pode prestar-se a expectativas irreais, a equívocos e a formas de dependência que deixam a pessoa no estado infantil. Não. Acompanhamento, mas como filhos de Deus e irmãos conosco. A Virgem Maria é mestra do discernimento, fala pouco, ouve muito e conserva no coração. Essa postura da Nossa Senhora. Fala pouco, ouve muito e conserva no coração. E as poucas vezes que fala, deixa a marca. Por exemplo, no Evangelho de João, há uma frase muito curta pronunciada por Maria que é uma exortação para os cristãos de todos os tempos. Fazei o que ele vos disser. É curioso, uma vez eu ouvi uma velhinha muito boa, muito piedosa, ela não tinha estudado teologia, nada. Era muito simples. E me disse, o senhor sabe qual é o gesto que sempre faz Nossa Senhora? Eu disse, não sei, te chama, te põe no colo, te protege. Não, o gesto que faz Nossa Senhora é esse. E eu não entendi o que ela quer dizer. Sempre mostra Jesus, sempre aponta para Jesus. É bonito isso. A Nossa Senhora não pega nada para ela. Ela sempre indica Jesus, aponta para Jesus. Fazei o que ele vos disser. Assim é Nossa Senhora. Maria sabe que o Senhor fala ao coração de cada um e pede para traduzir essa palavra em ações e escolhas. Ela soube fazê-lo mais do que ninguém e, com efeito, está presente nos momentos fundamentais da vida de Jesus, especialmente na hora suprema da sua morte na cruz. Queridos irmãos e irmãs, concluímos essa série de catequeses sobre o discernimento. O discernimento é uma arte. É uma arte que se pode aprender e que tem as suas próprias regras. Se for bem aprendido, lhe permite viver a experiência espiritual de forma cada vez mais bonita e ordenada. Sobretudo, o discernimento é um dom de Deus que deve ser sempre pedido, sem jamais presumir ser perito autossuficiente. Senhor, me dá a graça de discernir os momentos da vida, o que devo fazer, o que devo entender. Me dá a graça de discernir e me dê a pessoa que possa me ajudar a discernir. A voz do Senhor pode ser sempre reconhecida, tem um estilo único. É uma voz que pacifica, encoraja e tranquiliza nas dificuldades. O Evangelho nos recorda disso constantemente. Não temas, não temas. Que bonito.
isso a palavra do anjo Nossa Senhora, e depois ressuscitado. Não temas, não temas. Não tenhas medo. É precisamente o estilo de Jesus que diz: não tenhas medo. Repete também a nós o Senhor hoje. Não temer. Se confiamos na sua palavra, desempenharemos bem o jogo da vida e poderemos ajudar os outros. Como diz o Salmo, a sua palavra é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Obrigado. E agora nós continuamos no Vaticano com a nossa correspondência internacional, que nos atualiza com notícias diretamente de Roma. Olá, Vinícius. Esta primeira semana de 2023 ficou marcada pelo sepultamento do Papa Emérito. Bento XVI agora descansa na cripta vaticana, no túmulo onde precedentemente João Paulo II foi sepultado. Nos últimos dias, milhares de fiéis prestaram a sua homenagem diante do corpo que ficou exposto na Basílica Vaticana. E na quinta, o funeral foi celebrado pelo Papa Francisco na Praça São Pedro. Francisco agora segue sozinho no seu ministério petrino, sem a companhia espiritual do seu querido pai e irmão, como chamava. Bento XVI rezava pela igreja no mosteiro Mater Ecclesia e, a partir de agora, reza por nós junto de Deus. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Misericordiae Tue, Pater Clementissime, Papam Emeritum Benedictum committimus, quem Petri successorem constituiti et Ecclesiae Pastore, nuncium intrepidum verbi Tui divinorum mysteriorum fidelem dispensatorem. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado. Na semana que vem nós voltamos com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da CNBB diretamente de Brasília. É o boletim Igreja no Brasil. A gente volta em alguns instantes, não saia daí.